Olá, bem-vindos a mais um À Conversa Com. Este é um À Conversa Com que eu pessoalmente sentia muita necessidade de fazer, e felizmente a pessoa que eu convidei para estar aqui aceitou estar aqui. É um À Conversa Com na medida em que vamos estar a falar com uma pessoa, em que eu vou estar a ter uma conversa com essa pessoa, mas é também um daqueles vídeos informativos, quase da série do Japão em Segurança, ou até da série mesmo de informação do curso livre de Análise Social do Japão Contemporâneo. Os temas que nós vamos tratar aqui hoje são temas que eu tenho que alertar logo no início, que não são adequados a menores de idade. Apesar deste canal nem sequer está registrado como um canal infantil, mas às vezes as pessoas podem estar a ver com menores de idade ou podem estar a supervisioná-los, porque nós vamos falar de temas intensos, que incluem algumas referências a assuntos que não são muito adequados a menores de idade. Portanto, se estiverem a ver este vídeo, vão para outros vídeos antes deste. Contudo, dito isto, são temas que são mesmo muito importantes abordar, porque dizem respeito aos direitos humanos e aos direitos das mulheres como direitos humanos. Os direitos humanos dos seres humanos do sexo feminino não são respeitados universalmente, não são respeitados em todo o mundo, nem sequer existem propriamente noções equivalentes em todas as partes do mundo. Portanto, o tema da conversa de hoje vai passar por várias situações concretas da sociedade japonesa atual, nas quais é preciso falar dos direitos humanos aplicados ao universo feminino. Isto no âmbito do mês de março, ser o mês em que todos os vídeos deste canal têm alguma coisa a ver com a metade da humanidade, como se costuma dizer, do lado feminino, aplicado ao Japão, claro. Então a pessoa com a qual nós vamos estar a falar é a Ana Paula. A Ana Paula já esteve aqui neste canal, já gravou uma conversa logo no início da pandemia, para nos falar no Japão o que é que se estava a passar. Porquê é que eu voltei a marcar isto com ela? Ela tem um mídia, ou seja, um blog focado só em notícias e questões sociais do Japão, que se chama japãosemtarjas.com. Eu acho pessoalmente que é extraordinariamente necessário fazer-se informação, portanto, com o cunho de notícias, factos, apoiado em dados, apoiado em bases de dados, levantamentos estatísticos, informação, entrevista, citação, portanto, com essa seriedade. E, ao mesmo tempo, dar voz à população que está no Japão, sejam eles japoneses ou não japoneses de nascimento, e que informa o mundo lá fora, que acede através da internet, da realidade japonesa. Porque o Japão tem este poder de ter um marketing muito forte internacionalmente. A ideia Japão, o conceito Japão é vendável, e é vendável de todas as maneiras erradas, e a internet está inundada de tendências que são prejudiciais ao entendimento completo do Japão e da sua sociedade na contemporaneidade. E eu, como investigadora de estudos japoneses, acho que esta abordagem da informação factual é necessária, e vejo várias correntes, várias trends, o WTF Japan, o Weird Japan, o Only in Japan, etc, etc, etc. Essa tendência ultra simplifica o que é o Japão ou o que é o povo japonês, é prejudicial à vida das pessoas que lá estão ou à vida das pessoas que pretendem lá estar ou lidar com o Japão e os japoneses. Então eu acho que o blog dela é um esforço pessoal dela, um projeto pessoal dela super meritório, que ela está a levar para a frente com bastante sucesso, e tratou alguns temas recentemente que têm a ver com o que se passa com as mulheres no Japão. E foi por causa disso que eu pensei em convidar a Paula. Então, nós vamos falar aqui na nossa conversa de alguns artigos que estão no blog dela, portanto, na descrição deste vídeo vai haver um link direto para vocês acederem ao blog e lerem todos os outros artigos, porque ela tem lá montes de coisas. Eu vou admiti-la aqui na conversa. Estou muito entusiasmada de falar com a Paula. Oi! Oi, tudo bem? Deixa eu ligar aqui. Tudo bem. Agora, pelo menos neste momento, já não é um fuso horário tão grande.
Ah, é verdade. Agora é só 1 hora de diferença. Agora é só 1 hora. Eu ainda não disse aqui na apresentação, mas neste momento a Ana Paula está na Suécia, eu estou em Portugal, portanto, felizmente é só 1 hora de diferença. Quando estávamos no Japão, quando a Ana Paula estava no Japão e eu estava aqui, eram 9 horas, portanto, estávamos todos trocados. É verdade. Muito obrigada pelo convite, Inês. Fico feliz de poder conversar sobre esse assunto aí que é tão importante, né? Sobre a questão das mulheres no Japão. Eu escolhi o mês de março para ser um mês, não é, à boleia do Dia Internacional da Mulher, para ser um mês em que todos os meus vídeos têm este foco, têm este tema, e todas as pessoas com quem eu estou a gravar conversas têm este tema. No canal existe um vídeo da conversa com a Mana Kuniasu, que também foi uma conversa longa, de uma mulher de uma outra geração, mas que é muito lutadora e conhece muito bem os desafios das mulheres no Japão. E é muito outspoken, não tem vergonhas e diz as coisas. O que é raro para uma mulher japonesa com a idade dela, é bastante raro. E desta vez foquei-me no teu blog, porque havia aqui 3 artigos que nós podemos começar por falar desses artigos e depois falamos da informação que está por trás disso, que fizeste esse trabalho da pesquisa toda da informação. Então, o primeiro artigo que eu queria salientar aqui foi um artigo que foi publicado no dia 13 de março. Quem estiver a ver isto pode seguir o link que está aqui em baixo e depois ir ler completamente. Que é sobre uma mulher de 39 anos, que tinha emprego, é preciso dizer que ela não estava desempregada inicialmente, ela tinha emprego, contudo era um trabalho muito precário e por causa do impacto do Covid, a empresa dela teve que dispensar os trabalhadores em tempo parcial, trabalhava 2 semanas, descansava 2 semanas o staff em casa, ou rotatividade, e por causa disso os rendimentos dela ficaram cortados a metade, porque ela só recebia a hora. E esta é a primeira questão, a precariedade laboral das mulheres no Japão, que as pessoas não têm essa noção. Esta mulher acabou por não conseguir pagar o quarto da casa onde ela estava, ser despejada, ir morar para um parque e ficar 10 dias a viver como sem-abrigo, numa situação de imensa vulnerabilidade, a passar fome e à mercê da violência alheia. Então, como é que foi encontrares esta história, relatares esta história? Quais foram as questões que isto te suscitou, a ti, Ana Paula, que conheces tão bem a realidade japonesa? Bom, então, né? Acho que tem vários problemas aí envolvendo a questão das mulheres que trabalham, que são aquelas geralmente solteiras, né? Que moram sozinhas e foram muito impactadas pela pandemia. Então, tem esse caso da mulher que foi parar no parque, mas tem outros também. As instituições que oferecem apoio para essas pessoas, elas receberam muitas consultas, foram 2.000 consultas, 2.000 pessoas ajudadas, né, entre elas muitas mulheres, por estar nessa situação de rua. E eu acabei até fazendo outra publicação em outro site sobre a questão do auxílio do governo, né? Tem o Seikatsu Hogo, que é para as pessoas que estão nessa situação terem uma renda mínima, só que é muito difícil de conseguir às vezes, e teve até um caso recente de uma outra mulher que estava morando num parque e ela foi aconselhada a ir lá na prefeitura se inscrever nesse sistema de auxílio e o funcionário fez de tudo para ela não se inscrever, começou a enrolar, disse que ela precisava arrumar uma casa primeiro e depois se inscrever, ela tinha todo o direito de receber, mas ela acabou indo embora sem conseguir nem fazer a inscrição e ela gravou a conversa e isso gerou um escândalo na prefeitura, foi em Yokohama, Kanagawa, que aconteceu. Então, é muito complicado. E isso está relacionado com o aumento do suicídio das mulheres, né? Que no ano passado estourou, o Japão está enfrentando uma situação anormal com relação ao suicídio das mulheres. E pelo que eu vi dos dados do governo, de 2 a cada 3 mulheres que cometeram suicídio no ano passado estavam desempregadas, né? Isso mostra que essa questão de perder o emprego, sofrer essa vulnerabilidade, às vezes ter que sair de casa por causa de violência doméstica e outros problemas, acaba pressionando as mulheres e muitas, infelizmente, não aguentam, não conseguem achar uma solução, e aí a gente tem um aumento dos casos de suicídio.
E é importante ressaltar, dentro disso que estás a dizer, que é uma das consequências mais graves do impacto indireto da crise do Covid no Japão, é o facto de as tendências do Japão em geral, em relação ao suicídio da população em geral, estavam a diminuir desde o ano 2000 para cá. Tinha havido um enorme esforço da parte de várias instituições, da parte também de alguns serviços governamentais e prefeiturais, para reduzir esse problema no Japão. E apesar da tendência ter sido, ao longo dos últimos 20 anos, reduzir, no ano 2020 aumentou e muito, especificamente, o suicídio feminino. Portanto, não é só aumentou o suicídio feminino em conjunto com o resto, não é o contrário. Aumentou o suicídio feminino quando a tendência do suicídio geral da população era diminuir. E é isto que deve acionar a sirene do alerta na sociedade e ver o que é que se passa aqui, porque acabou por, a crise provocada pelo Covid-19, acabou por tocar em pontos muito sensíveis da sociedade japonesa, questões que estavam mal resolvidas, questões que não acautelavam aquilo que costuma ser aquilo que afeta mais as mulheres, como por exemplo a situação na família, o facto de elas cuidarem da casa e das crianças, a relação entre as mulheres e as crianças pequenas e as outras mães das outras crianças pequenas em idade escolar. E a propósito disso, chama a atenção para um outro artigo do teu blog, muito bom, que também vai estar aqui o link em baixo para as pessoas irem ver, que foi publicado no dia 5 de fevereiro, tem o título Após ataques da comunidade escolar, mãe com Covid-19 comete suicídio. Portanto, esta foi uma daquelas situações em que nós temos uma mulher que também não estava inicialmente sequer numa situação de desemprego, ela era uma mulher cuja ocupação era ser doméstica e mãe a tempo inteiro e que tinha o seu rendimento assegurado pela estrutura do agregado familiar, mas esta mulher, bastante jovem, de 30 anos, sem problemas de saúde pré-existentes, ou de saúde mental pré-existentes, pelo menos que não se conhece, que tenha existido, e que nem sequer tinha sintomas de Covid-19, portanto não foi por estar afetada diretamente, por estar a passar mal da doença, mas como ela e a criança dela, que estava na escola primária, foram diagnosticadas com Covid-19, apesar de serem assintomáticas, ela sofreu bullying por parte das mães das outras crianças dessa escola. E estes casos multiplicaram-se no Japão. O que fez este, em particular, da notícia ser tão grave é que ela acabou por cometer suicídio e o marido dela encontrar uma nota de suicídio em que falava especificamente do bullying e depois foi-se verificar e as mensagens do Line também conduziam a isso. Portanto, há aqui várias coisas metidas umas nas outras, mas que digamos que são uma estrutura muito frágil e que toda esta situação pandémica veio agravar, não é? Sim, com certeza. Eu acho que isso reflete mais aquele problema geral do bullying no Japão, que ele afeta as crianças, afeta os adultos também. A gente vê casos de bullying na escola, a gente vê casos de bullying na empresa, no trabalho. Infelizmente, não é um problema só de crianças, é um problema geral dos adultos. E a outra questão que é a falta de empatia, porque eu acho que o Japão tem aquela tendência de priorizar sempre o coletivo. Então, como todo mundo tem essa educação de que tem que priorizar o grupo e nunca o individual, quando uma pessoa individual causa um transtorno para o grupo, mesmo que seja sem querer, que é o caso dela ter acabado contaminada pelo marido, em vez do grupo olhar para essa mulher com esse olhar empático de que não foi culpa dela, aconteceu, ela não fez nada de propósito, o grupo acaba por condenar a pessoa que trouxe o vírus para a comunidade, para as outras crianças, para as outras famílias, e nisso gera uma pressão muito grande, né? E bom, não sei, é só a minha imaginação com relação a esse caso, né? Porque afinal a gente não conhece a pessoa, não conheceu a pessoa para saber detalhes da vida e tudo mais, mas eu imagino que seja muito difícil suportar toda essa pressão da comunidade em cima, e acho que o japonês em si eles já enfrentam muita pressão desde criança, né? Pressão dos estudos, da sociedade, do trabalho, pressão em casa. E, infelizmente, aí nós temos mais um dado que acaba relacionado ao suicídio, de novo. Aliás, aproveitando, só queria falar do dado sobre a questão do suicídio, que é o dado
do Departamento de Prevenção ao Suicídio do Ministério da Saúde do Japão, de janeiro a dezembro de 2020, o suicídio dos homens caiu 1%. Vem caindo anualmente, a taxa estava caindo nos últimos 11 anos, mas o das mulheres aumentou 14,5% e começou a aumentar em junho do ano passado. Como a pandemia começou em março, em abril o Japão entrou em estado de emergência e o suicídio começou a aumentar em junho. Então veio essa ideia de que a pandemia que estava afetando, né, esse dado, mas na época ainda o governo falou que ia investigar, que não sabia dizer exatamente como. E eu acho que uma das questões, assim, olhando várias notícias do Japão, é o fato de que os setores que as mulheres trabalham foi mais afetado, o setor do entretenimento, restaurantes, bares, esses lugares de atendimento ao público, como foi mais afetado, mais mulheres foram demitidas dessa vez. Na crise de 2008, aconteceu um aumento do suicídio dos homens, porque na época quem foi mais afetado de perder emprego foram os homens. Agora quem foi mais afetado foi as mulheres, então é mais uma coisa aí que se somou nesse dado caótico que a gente vem vendo, infelizmente. E o isolamento ao qual estão sujeitas as mulheres, sobretudo as mulheres adultas, é algo completamente inimaginável para quem vive numa sociedade ocidental. Porque quando estão em grupos escolares, quando ainda estão em idade escolar, melhor dizendo, normalmente estão inseridas em grupos da turma, grupos de amigos, grupos do clube. Mas na idade adulta, sobretudo depois de saírem da faculdade e entrarem no emprego, os únicos grupos em que a mulher adulta está inserida são grupos que exigem dela, que colocam pressão, que são o trabalho ou que são a família, nomeadamente se for uma estrutura familiar tradicional, marido e filhos, eventualmente sogros, se morarem com ela. Portanto, não existe na vida da mulher adulta grupos que sejam que a suportem, que lhe deem essa rede de apoio quando ela precisa de ajuda. Só existem grupos na medida em que exigem dela a sua participação, o seu trabalho, o seu esforço, mas não dão de retorno esse benefício da empatia, da compreensão e do suporte quando é ela que está em necessidade. Portanto, o facto da mulher na sociedade japonesa, com raízes, obviamente, na história e na cultura e na tradição do Japão, ser alguém que cuida dos outros, mas alguém que não é cuidado pelos outros, nesta crise agudizou-se e acentuou-se. E todas estas mulheres que protagonizaram estas histórias que saíram nas notícias e que foram tratadas também no teu blog, acabam por ser exemplos de todas elas estarem nesta situação. O que está por trás disto, o problema que está por trás disto é o que é o papel da mulher na sociedade japonesa e porque é que ele é assim. Ela tem que estar para os outros, mas nunca ninguém está para ela. Exatamente. Eu até estava lembrando aqui uma reportagem do New York Times sobre esse assunto que eu estava lendo, que aumentou a pressão sobre as mulheres, e em Tóquio, 1 a cada 5 mulheres mora sozinha, e por ter que evitar sair de casa, não poder encontrar os familiares idosos, essas mulheres que moram sozinhas, elas acabaram muito afetadas também pela questão do isolamento, né? A solidão, que já é um problema grave, e isso influenciou muito. E no caso das que têm família, aconteceu a questão da pressão desigual em cima delas dentro de casa, porque geralmente a estrutura familiar dos casais, o homem se dedica apenas ao trabalho, enquanto que para a mulher fica criar os filhos e cuidar da casa. E nesse momento de pandemia, que o marido começou a fazer home office, ano passado teve um longo período de suspensão de aulas, as crianças ficaram em casa, caiu sobre a mulher uma função maior com relação às atividades domésticas, sem muita colaboração do marido, e isso gerou uma pressão muito maior, e esse assunto também acabou, acredito eu, que se refletindo no aumento da questão da violência doméstica, né? Que é outro dado aí, de recordes de consultas no ano passado, foram mais de 132 mil
consultas nos setores, nos centros de apoio que as prefeituras administram em todo o Japão, de pessoas, mulheres que estavam sofrendo violência doméstica, justamente por estarem passando mais tempo em casa com os maridos. E, bom, eu acho que soma isso de um jeito que tanta mulher solteira perdeu o emprego, ficou afetada, mas a mulher que estava em casa trabalhando com o marido, estava em casa mesmo sem trabalhar, mas sendo sustentada pelo marido, cuidando dos filhos também, sofreu. Então, a gente vê que as mulheres, em diferentes circunstâncias na sociedade japonesa, elas foram impactadas por todos os lados, né? Um cenário muito complicado. Exatamente. E ainda bem que falas disso, das instituições que acabam por receber esses pedidos de apelo, porque o Japão é um país que tem. O Japão não é um Estado social, na medida em que não é um país que tenha uma estrutura de Estado social, e nem sequer estou a falar do regime político ser mais socialista ou menos socialista, estou a falar da estrutura do Estado para apoio à caridade e ao apoio à população. O Japão não é um Estado com essas características. Existem apoios governamentais que foram acionados a título excepcional por causa de fundos de emergência do próprio Estado e que foram distribuídos à população na forma de dinheiro ou na forma de benefícios, mas também depende muito do governo prefeitural. Algumas prefeituras e dentro das prefeituras algumas cidades ou municípios têm essa estrutura mais bem montada, essa capacidade de resposta é melhor e outras nem tanto. Então estamos a falar também de uma grande desigualdade no território, não é igual em todo o lado, e estamos a falar de uma grande desigualdade e entra aqui também o fator de quão preconceito existe em relação à mulher. Portanto, numa zona em que uma mulher sozinha, adulta, que não quer casar, enfim, que não aconteceu isso na sua vida, há certos sítios que podem achar que ela não é elegível para esses direitos, como que ela não correspondeu ao papel que ela devia ter na sociedade, portanto, ela devia ter arranjado um homem que a suportasse, não arranjou, a culpa é dela, também não precisa de ajuda, um bocado simplificado, mas este preconceito é tirado para cima destas mulheres muitas vezes, em algumas zonas do Japão, e noutras, se calhar, esta estrutura é mais igualitária e, se calhar, os apelos são mais bem respondidos. Portanto, não é igual em todo o Japão. E outra coisa são as instituições não governamentais. As ONGs ou as NPOs, que são extremamente importantes no Japão, porque acabam por ser elas a primeira vaga de resposta a estas grandes necessidades e que dependem quase sempre de donativos. E quando há uma crise económica, que também há, associada ao Covid-19, reduzem-se também os donativos que se dão a estas instituições, para além de se reduzirem os orçamentos das prefeituras, e, portanto, na verdade, há menos capacidade de resposta quando há uma crise prolongada, que é o caso desta que já vai para mais de um ano. Como é que tu vês, em particular no Japão, a capacidade de resposta destas organizações não governamentais nestes casos? Tem-se notado que o papel do Estado é suficiente para dar resposta aos pedidos das pessoas, ou estas associações ainda são o salva-vidas da maior parte dos casos? Eu acho até que as instituições estão se unindo para conseguir dar conta, né, de ajudar essas pessoas, principalmente quem está em situação de rua, perdeu casa. Muitas pessoas dormiam nos net cafés, que são as lan houses, né? E essas lan houses também acabaram fechadas por causa das restrições. Então, muitas pessoas que te contavam com esse lugar barato para ficar acabaram sem essa opção também. E as instituições têm se esforçado para conseguir donativos. Eu acho até, na minha visão, acompanhando a situação, que elas estão obtendo melhores resultados, mais do que o próprio governo, porque Isso sim, sem dúvida. Está sendo difícil do governo dar conta das solicitações de pedidos para o Seikatsu Rogo, né, do benefício, e eu acho que isso é parte do problema da pessoa que precisa do benefício lá pedir ajuda e o funcionário não querer que a pessoa solicite, enrola, manda a pessoa embora, a pessoa vai embora sem conseguir solicitar, e eu acho que talvez seja também a pressão do sistema, né? O sistema está com uma demanda muito alta para dar conta de ajudar todo mundo que está precisando.
talvez muito mais, eu ainda não vi dados sobre isso, mas imagino que com o impacto da pandemia aumentou muito mais os pedidos do que era antes da pandemia. E eu até queria estar falando sobre o papel da mulher na sociedade. Eu até lembrei que saiu recentemente um ranking dos melhores países para as mulheres trabalharem, do The Economist. Era um ranking de 29 países. O Japão ficou na posição número 28, perdeu apenas para a Coreia do Sul, que ficou em Exato. 29, né? Sim. E a gente vê que isso ainda é por causa daquela cultura de que a mulher ela tem que fazer uma escolha, ou ela tem uma carreira, ou ela tem uma família e cria os filhos. O Japão não dá suporte para que a mulher possa ter uma carreira e que possa cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Então, chega um determinado momento que a mulher tem que tomar esse caminho, ou ela vai constituir família e criar os filhos, ou ela vai ficar na empresa e vai acabar solteira, talvez nunca se case, né? Que muitos acabam fazendo essa escolha também. Acho que isso reflete porque que o Japão está lá embaixo, entre os países que dão mais condições para as mulheres trabalharem, né? Infelizmente, a gente ainda tem esse cenário, apesar do Japão ser um país desenvolvido, é uma das principais economias do mundo, a gente tem esse cenário ainda, infelizmente. Sim, algumas das lutas mais prementes são, por exemplo, criar mais creches, mais centros de atendimento à infância, para libertar mais tempo à mulher para poder voltar a ingressar no mercado de trabalho, porque muitas vezes tiram algum tempo no início para estar com a criança, mas depois percebem que é muito difícil encontrar creche para colocar a criança e acabam por, em vez de ficar só com ela 6 meses ou um ano, acabam por ficar com ela 6 anos até entrar para a escola primária. E depois destes 6 anos é muito mais difícil reingressar no mercado de trabalho, às vezes é impossível e acabam por ter outra criança ou não voltarem a entrar no mercado de trabalho. Portanto, há situações práticas, como o pedido das creches, o pedido de maior informação e educação acerca de planeamento familiar, uma série de cavalos de batalha das mulheres no Japão, que estão um bocado ao contrário do que está a passar no resto do mundo. Ou seja, o Japão, sim, um país desenvolvido, produto interno bruto dentro da média dos países desenvolvidos, mas depois nestes fatores em particular, como estavas a dizer, aparece no fundo das listas, o que surpreende muitas pessoas, não estavam à espera desse tipo de dados. Eu queria só chamar a atenção para mais um dos teus artigos, que era, o artigo foi publicado no dia 26 de fevereiro, que é um artigo de uma outra situação, que também tem a ver com os direitos das mulheres, e é uma situação particularmente dolorosa e penosa, que é a situação da normalização da violência sexual sobre as mulheres. A normalização da violência sexual sobre as mulheres é um mega tema, tem muito por onde lhe pegar. Este artigo que eu estou aqui a chamar a atenção é sobre uma mulher que é japonesa, que teria, à data desta notícia, 42 anos, e que aos 42 anos é que ela contou publicamente pela primeira vez que ela tinha sido abusada sexualmente pelo seu próprio pai desde que tinha 8 anos e continuamente durante todo o período escolar dela, até ela terminar o ensino aos 18 anos. Portanto, durante 10 anos consecutivos, que foi o tempo em que ela viveu com o pai, depois do pai se divorciar da mãe, ela foi abusada pelo pai e inclusivamente, uma das frases mais chocantes, talvez, do processo todo foi que lhe dizia que era treino para quando ela tivesse um namorado. Portanto, culpá-la do que estava a fazer, porque tinha que fazer isto, porque isto é para teu bem, isto é uma coisa que eu tenho que fazer para te educar. Manipular as emoções da vítima de uma tal maneira que ela desenvolveu um distúrbio psiquiátrico da personalidade, um distúrbio dissociativo, e estudantes tinham o nome de personalidades múltiplas, mas a medicina evolui e o nome deste distúrbio psiquiátrico agora foi designado distúrbio dissociativo de personalidade. Então esta mulher viveu com este trauma e desenvolveu este problema psicológico e psiquiátrico, e ela, o mais estranho é que ela não representa um caso isolado, e não representa de tal maneira que até no artigo dizias que 60% das mulheres que sofrem abusos sexuais por membros da família convivem com esta situação sem contar a ninguém, segundo o índice do próprio governo do Japão.
qual é a tua experiência com notícias deste género e como é que isto é conversado nos média e na sociedade japonesa? Eu vejo assim que o Japão, infelizmente, ainda precisa melhorar muito as leis para prevenir esse tipo de crime, para punir os responsáveis. A gente tem visto aí nos últimos anos casos de estupro coletivo, em que os agressores vão para o tribunal e lá eles são inocentados. E esses casos gerou aquele movimento Flower Demo, né, das mulheres que foram vítimas, estão fazendo protestos, e eu acho que isso tem sido muito positivo, porque muitas pessoas que foram vítimas na infância, na adolescência, e guardaram aquilo para si, não conseguiram compreender o que aconteceu, elas estão vendo outras mulheres se manifestar sobre esses casos, e elas estão começando a perceber que elas foram vítimas, que elas sofreram, que elas não contaram para ninguém, e agora, como é o caso dessa senhora, dessa notícia. Muitas mulheres, depois de muitos anos, estão finalmente falando sobre o que passaram. Isso eu tenho sentido que é um movimento muito positivo, porque a sociedade japonesa ela precisa de mais conscientização com relação à violência sexual. E a gente viu assim que a gente vê que em muitos casos as mulheres não contam, e se as vítimas não falam, ficam com vergonha, e não entendem que elas precisam denunciar, que elas não podem deixar aquilo acontecer. Esse assunto acaba indo para baixo do tapete, e a gente vê esses casos repetidos, os agressores não são punidos, né? Então, eu tenho colocado fé nesse Flower Demo, nesse movimento, que está fazendo cada vez mais mulheres se manifestarem publicamente sobre os casos que passaram, e isso acaba pressionando a justiça, pressiona o governo para refazer as leis, para fortalecer a prevenção. Então, é uma mudança positiva que a gente tem visto assim nos últimos anos, mas que ainda tem muito a avançar. Acho que em outros países já tem um suporte maior. No Brasil tem a questão da delegacia da mulher, né? Delegacia da mulher que atende esses casos. Você é uma vítima, você vai fazer a denúncia, você é atendido por mulheres que vão te dar um suporte melhor psicológico, compreender a situação, enfim. Eu acho que o Japão ainda precisa avançar bastante assim nessa questão da prevenção e do suporte, né? Quem pode fazer a queixa é um fator muito significativo, tal como no Brasil existe esse sistema, em Portugal também foi considerada a violação ou a violência sexual sobre a mulher, não precisa de ser uma violação efetiva, pode ser assédio sexual ou violência tentada sobre a mulher. É um crime público, o que significa que qualquer pessoa que tenha conhecimento e provas de que esse crime foi cometido pode apresentar queixa, não precisa de ser a vítima a corroborar a queixa. E no Japão precisa de ser a vítima a fazer a queixa e, para além disso, a vítima tem que apresentar provas do crime e tem que ser durante um certo período, porque depois esse crime prescreve. Ou seja, lá está a estrutura legal, enquanto que, por exemplo, no Brasil ou em Portugal, uma pessoa que saiba que esse ato violento ou agressivo aconteceu pode, em vez da vítima defendê-la e apresentar a queixa por ela, no Japão isso não pode acontecer. E as vítimas estão de tal maneira, eu diria mesmo uma lavagem ao cérebro para considerarem aquilo uma vergonha pessoal, que dentro do tempo útil, antes de prescrever, muitas vezes não conseguem compreender o que lhes aconteceu, nem ter provas, nem chegar a apresentar a alguém, seja uma figura da autoridade ou não. Mas neste caso da notícia, até havia uma particularidade, porque esta mulher tinha de facto feito uma denúncia em relação ao pai dela, que era a figura do abusador, a um professor na escola. E o professor na escola não é que não tenha acreditado nela, mas disse-lhe que aquilo não ia ter consequência nenhuma, que ela não podia fazer a queixa formalmente, que ela não podia destruir a unidade familiar, etc, etc. Portanto, desencorajou-a completamente de prosseguir justiça para ela própria ou sequer de validar a sua situação de vítima, a agressão que estava a ser alvo. Isto também é uma coisa complexa da sociedade japonesa, que é a vergonha fica toda com a vítima.
a vergonha nunca fica com o agressor. O que eu acho que a Flower Demo está a fazer muito bem, e também acho que é um motivo de esperança e acho que é um sinal de sucesso, é que a Flower Demo adapta os seus objetivos, que é lutar pela justiça e os direitos humanos das mulheres, àquilo que é a realidade japonesa. O facto de ser coletivo e não individual, não é um processo de uma pessoa contra outra pessoa, há uma mentalidade coletiva dentro das participantes do Flower Demo, acho que isso é consoante a realidade do Japão. Outro aspecto bom é que existe esse espaço de acolhimento, da partilha e de libertação e catarse, não é? Há um movimento de cura psicológica e emocional com a partilha com outras mulheres daquilo que lhe aconteceu, independentemente disso ter validade legal ou não, mas é uma coisa que aquela mulher precisava de fazer, junto com alguém que a entendesse, porque não há na sociedade outras pessoas que entendam. A Flower Demo acabou por dar essa plataforma de dizer que aqui é seguro tu falares do que te aconteceu, porque na escola não é, o professor não vai ligar, no teu trabalho não é, se calhar até te vão despedir, portanto não havia muitas outras opções onde as mulheres, sem terem essa carga da vergonha, pudessem falar daquilo que lhes aconteceu. Então eu também acho que a Flower Demo vem responder a essa necessidade. Eu acho que é muito bacana, assim, ver que essas mulheres que foram vítimas no passado e na época não tiveram suporte nenhum, mesmo que tenham falado para alguém, a pessoa não ajudou a resolver o problema e guardaram para si. Agora elas estão se manifestando, estão tomando como missão ajudar outras pessoas, meninas hoje que possam estar sofrendo. Eu acho que faz toda a diferença se você é hoje uma criança, uma adolescente que está sofrendo um abuso desses em casa por um parente, um pai, um avô, qualquer pessoa que seja, e você vê na TV uma mulher mais velha falando que quando tinha a sua idade passou pelo mesmo, que precisa ser denunciado, que isso não está certo, que isso é um problema, e eu acho que isso incentiva quem é mais jovem, que está passando pelo problema, a tomar uma atitude, né? Porque é muito triste ver a pessoa sofrendo todos esses anos e só décadas depois, quando já desenvolveu vários problemas psicológicos, resolve falar, mas aí já prescreveu, o agressor já faleceu, ou mesmo se estiver vivo, já não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Então, isso é uma onda de impunidade, né? Muitos homens praticando esse crime e acabam saindo impunes, né? Enquanto mais consciência tiver na sociedade, mais mudanças a gente vê com relação a isso. Eu ainda acho que vai levar, assim, vários anos para a gente realmente dizer, nossa, agora temos uma mudança muito positiva, mas os primeiros passos já foram dados, isso sem dúvidas, assim, é fácil de observar. Sim, o problema eu acho que ele já está na consciência da opinião pública, porque essas coisas são muito presentes, são muito públicas. A Flower Demo acontece, por exemplo, em grandes estações de transportes, numa praça à frente de um sítio onde passa muita gente. Portanto, as coisas são visíveis, já está presente na opinião pública. O que eu também noto no Japão é que já se consegue, apesar de ser muito problemático, mas eu acho que já se consegue relacionar, porque aqui, ninguém aqui odeia homens, ok? Ninguém aqui odeia homens. Os homens que sentem essa impunidade e são levados a esse comportamento estão eles próprios sob imensas pressões e normalmente também estão a sofrer problemas psicológicos por causa das condições da sua vida e por causa da falta de reconhecimento dos seus direitos fundamentais mais básicos, como, por exemplo, o direito a trabalhar horas normais durante o dia e também repousar e descansar, ou o direito à saúde mental e à assistência no caso da ansiedade, porque aquilo que é projetado como pressões da família, da sociedade, do emprego e da escola no rapaz e depois no homem japonês, conduz deliberadamente à formação de comportamentos agressivos, porque não há válvula de escape para todas as emoções que estão ali a ficar sob pressão. Então, o Flower Demo
está a ser bem sucedido, mas verdadeiramente os direitos humanos das mulheres no Japão só podem melhorar quando também se compreender os direitos humanos dos homens no Japão, porque as duas coisas estão muito, muito relacionadas. Não há também, de uma maneira generalizada, também não há empatia para, por exemplo, homens que são vítimas de violência doméstica no Japão, ou homens que sofrem distúrbios de ansiedade, ou homens que procuram apoio quando têm problemas relacionados com os pais ou violência da parte dos pais, que normalmente depois conduz a que sejam eles violentos para as mulheres. Portanto, estas questões estão interdependentes. E acho que no Japão já começa a haver alguma consciência de que se calhar os direitos humanos não são só uma coisa das sociedades ocidentais e se calhar eles também têm que pensar para eles próprios, porque essa conversa existe, de certeza que tu já ouviste isso. Direitos humanos, isso é uma invenção dos americanos. Não, acho que tu tocou num ponto muito importante aí sobre a questão dos direitos humanos e a questão de humanizar as pessoas, né? Porque tem muita robotização na sociedade japonesa, acho que desde criança, o indivíduo, como indivíduo, ele não é valorizado, ele é valorizado dentro do grupo. Então, a empatia, a humanização, acho que é uma coisa que a gente já tem que ensinar para as crianças desde pequenininhas. Elas têm que aprender que os colegas são diferentes, que nem todo mundo é igual, que cada pessoa precisa ser respeitada do jeito que é, com as características físicas e intelectuais que possui, e não que a pessoa tem que se encaixar no grupo de qualquer jeito, e se ela não conseguir se encaixar no grupo, ela não merece respeito, porque parece que é isso que é passado para as crianças, né? Que todo mundo tem que se esforçar para se encaixar naquela caixinha, no grupo, né? Primeiro na escola, depois na sociedade, e não fugir muito daquilo. Então, a gente acaba sempre esbarrando nessa questão dos direitos humanos, da dificuldade de humanizar o indivíduo, né? Mas eu acredito que o Japão, aos poucos, vai mudando, até porque o Japão precisa cada vez mais de estrangeiros, né? De mão de obra estrangeira, então acaba, querendo ou não, sofrendo influências de outras culturas, de pessoas que vêm de outros países, com outras mentalidades. Então, acredito que cada vez mais esse tipo de assunto vai se tornar aí, discussões públicas, debates, assuntos na mídia japonesa, debates no governo, né? Esperamos, porque está na hora assim, de começar a humanizar mais realmente o homem e a mulher, e não ficar naquela questão de que todo mundo tem que ter um comportamento robotizado de acordo com o esperado. Assim. Acho que essa aí é uma das raízes dos problemas, na minha opinião. Ser uma rodinha na engrenagem maior. Isso. O destino que a pessoa percebe logo no início da sua vida que tem que ser. Ana Paula, queria só chamar a atenção para quem está a ver aqui este vídeo que o Japão Sem Tarjas está aí na internet e todos os meses, todas as semanas quase tem artigos novos, apesar de tu já não estares agora no Japão. Como é que vai ser o futuro desta plataforma? Quais são os teus planos para o Japão Sem Tarjas? Eu criei o Japão Sem Tarjas, assim, com o objetivo de mostrar mais profundamente as realidades que existem no Japão, porque eu vejo principalmente, assim, o que se publica sobre o Japão, para quem não mora no Japão, geralmente, é muito superficial, e é difícil os problemas do país serem verdadeiramente abordados, né? Então, eu estou com esse objetivo, com essa missão desde que eu criei o site. E agora, mesmo não estando no Japão no momento, né, quando passar a pandemia, eu ainda pretendo ficar um pouco aqui, um pouco lá, mas no momento, com essas restrições e tudo mais, eu vou ficar talvez aí 1 ano sem ir para o Japão, mas continua a todo vapor, conforme eu vou encontrando assuntos aí que sejam relevantes, que eu acho que as pessoas precisam saber, que pode ser motivo de debate, de reflexões, eu vou estar postando. Então, para o pessoal que está acompanhando aí, fica o convite para curtir a página Japão Sem Tarjas no Facebook, Instagram também, @Japão Sem Tarjas.
E é isso aí. Muito obrigada, Inês. Obrigado, eu. Obrigada por teres criado esse site, porque eu também acho que é necessário. Acho que existem muitas notícias sobre o Japão na internet, porque o Japão, eu disse no interior do vídeo, o Japão é uma tag que vende. E como é uma tag que vende, fazem-se muitas notícias sobre o Japão. Mas, sim, 90% ou são superficiais ou são quase lixo e não discutem a complexidade do Japão e da sociedade japonesa e como é que todas as pessoas que têm interesse no Japão e que vivem lá uma parte da sua vida, ou vivem cá e lá, ou viveram lá há algum tempo, como é que essas pessoas podem contribuir também para se entender melhor o Japão. Porque eu acho que ninguém que passa pelo Japão a viver lá fica sem ter o Japão no coração. Claro que as pessoas gostam e até criam muitos amigos e muitas ligações lá, e o interesse é sempre compreender e discutir para melhorar, não é, não é para denegrir, antes pelo contrário. Acho que muitos problemas envolvem a conscientização, né? Então, esse trabalho que eu estou fazendo, olhando, parece, nossa, quanta coisa negativa sobre o Japão, mas a ideia não é demonizar o Japão. Eu sou uma pessoa que ama o Japão, morei 7 anos lá, experimentei o lado bom do Japão, mas também experimentei o lado ruim, e eu acho que muita coisa precisa vir à tona para ser debatido, discutido, gerar consciência. Então, é muito importante assim a gente saber qual é o Japão real, principalmente para quem sonha em ir para o Japão, que nunca foi, quer morar, para essa pessoa saber que o Japão tem seu lado bom, mas o Japão também tem seus problemas, ela tem mais uma ideia real das situações que pode enfrentar num país diferente, numa cultura diferente. Então, acho que é muito válido mesmo a gente conversar sobre esses assuntos, fazer os problemas virem à tona também, né? Não só as coisas positivas. Aliás, as coisas positivas sobre o Japão, acho que todo mundo já conhece, o que mais aparece por aí, né? Os templos, as cerejeiras, a cultura, a comida, a culinária. Isso aí tudo a gente já está bombardeado de muita informação positiva sobre o Japão, que tem muita coisa legal mesmo. Mas vamos falar dos problemas também, né? Falando dos problemas que a gente encontra soluções. Exatamente. Olha, muito, muito obrigada, Ana Paula. Eu vou colocar os links todos na descrição do vídeo. Espero que ainda consiga publicá-lo em março, que é para ser assim, digamos que a cereja no topo do bolo do nosso mês dos temas da mulher. Este canal está cheio de conversas com algumas mulheres extraordinárias, outros homens também, que também são cá bem-vindos. Isto não é sexista, portanto podem consultar o resto dos vídeos neste canal. Esta conversa com fica por aqui, mas se vocês quiserem conversar connosco, é só dizerem que a gente conversa. Muito Eu que obrigada. agradeço, Um Inês. grande Muito beijinho para a obrigada, viu? Um Suécia. abraço. Até mais. Tchau, tchau.